Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia 17 de fevereiro de 2022. Graças a Deus estamos aqui, né? Em perseverança, continuando aí, né? Em oração, meditação, né? Em obediência à palavra. É isso? Aguardando, né? A vinda do Senhor Jesus. E amém, graças a Deus, né? Pois é, meus irmãos, então vamos aí, continuar aí com a nossa, né, com esse estudozinho rápido aí sobre as origens das heresias, né, que depois nós vamos ver quais são, né, além porque teve muitas heresias, né, e tem, né, são muitas. Mas nós estamos cuidando primeiramente desse tal de gnosticismo, que foi a heresia mais forte do início da igreja, né, principalmente nos anos 100 a 200, né? E nós estamos vendo aqui que, estamos falando aqui de um tal de Philon, né? Que era um filósofo judeu, né? Que escreveu muitas coisas, né? A respeito das interpretações e dos entendimentos que ele tinha sobre as escrituras, né? Hebraicas. E aí muita coisa que ele escreveu foi absorvido aí pelos gnósticos, né? Então nós estamos vendo aqui, por exemplo, a gente viu aí no último vídeo, que ele disse que Deus não estava só quando criou, né, as coisas. Nós sabemos disso, só que as companhias, né, que ele, né, os colaboradores, né, que ele diz, intermediários que estavam com Deus, são um monte de gente aqui, né, um monte de criaturas, sei lá, um monte de deuses, né, criatura não, deuses, certo? Vimos aí vários deles, né, então tem um aqui que chamava sabedoria, né, ou Sofia, né, sabedoria divina, certo? E nós já vimos também que tinha o Logos, né? E ele afirmava que existia um Logos celestial e um Logos terrestre, né? Logos é uma palavra grega que significa palavra, né? Isso tem vários sentidos, mas no caso aqui está falando de palavra, né? Então esse Logos terrestre, esse Logos celestial, era uma sabedoria divina, né? E o Logos celestial é sabedoria divina, e o terrestre é sabedoria humana. Então o que ele dizia? Ele dizia que a sabedoria, a Sofia, né? A sabedoria celestial, se uniu a Deus, ou se une a Deus e gerou o mundo que nós vemos aí, né? Que os nossos olhos veem, né? Então aqui a sabedoria é tida também como esposa, como mãe virgem, né? Certo? Ela aparece como filha de Deus e sem mãe, né? Como nas mitologias, né? Toda mitologia tem uma deusa mãe, né? Os gnósticos também é cheio de deusas lá, né? Deuses e deusas, certo? Sim, um outro intermediário que ele fala é o espírito, né? Então o Philon, ele aceita a doutrina estoica de que a alma, né, é composta de 7 partes. Aqui eu não sei se ele está falando da alma, se é do espírito, né? E essas 7 partes são o quê? São os 5 sentidos, né? A visão e tal, né? O olfato, né? Mais o órgão da fala, que é a língua, a linguagem, e o órgão da reprodução. Então essa alma, que eu não sei se ele está falando de alma ou do espírito, porque ele não identifica isso com clareza. Porque os escritos dele também são cheios de contradições, né? Então essa alma é comum ao homem e aos outros seres e a outros seres animados, né? Então provavelmente ele está falando da alma sangue, né? Da alma vida, né? Vida animal.
Mas ele tá falando aqui que o espírito é um colaborador, né, um intermediário. Então o sentido dele mais específico é que a alma para ele aqui é o espírito, né? Aí ele fala também que há uma alma racional, né? A respiração, né? E que a sua substância é o sangue, né? A alma racional seria o sangue, né? Coisa terrível, né? Bom, a respiração aí é o que ele chama de espírito, né? A respiração é o sopro dado por Deus a todos em porções, né? Em porções. Se for o espírito do Deus vivo, né? Que é dado àqueles a quem ele quer dar, por exemplo, para a igreja, ele é dado em porções mesmo, né? Sim, o outro intermediário que ele cita aqui são os poderes divinos, né? E esses poderes divinos, eles mostram o caminho ascendente, né? Das almas dos homens, né? Em direção a Deus, né? E os graus de aperfeiçoamento de cada um. Então aqui ele está falando do espiritismo, né? Com certeza, né? A pessoa vem, o espírito vem, né? Ou a alma, não sei o que ele está falando de alma e de espírito, parece que ele não faz distinção entre uma coisa e outra, mas o espírito que, né, pré-existente, vem, se ocupa de um corpo, passa aqui um tempo, né? O corpo morre, né, digamos, e ele vai lá para o lugar que está destinado a ele, né? E se ele não atingiu a perfeição, ele vai ter que voltar em outro corpo. Isso aí é o quê? A encarnação dos espíritos, que é o espiritismo, né? Certo? Outros colaboradores são os anjos, que a gente sabe aí, né? Que são inteligências puras, chamadas estrelas. Terra, aí ó, são chamadas de estrelas, terra, água, ar, são almas incorpóreas. Na verdade, são espíritos que não têm forma, né? Que não têm corpo, né? Se juntam aos corpos terrestres, olha, aquilo que eu estava dizendo. Então eles vivem lá, né? No mundo espiritual, digamos, né? Aí vêm para a Terra, ocupam um corpo, né? Outros se desprendem deles, né, em tempo fixado pela natureza. Não é mais por Deus, é pela natureza, né? Isso é o filho que está dizendo, né? Para depois eles voltarem, né? Que é o processo de nascimentos e mortes. Então eles ficam indo e voltando até atingir a perfeição. Então tem outro grupo, né? De anjos que estão lá perto de Deus para servi-lo, claro, né? Os anjos são almas alheias a todos os corpos, né? Eles habitam a região aérea, né? São apreensíveis apenas pela inteligência. Eles têm a função de comunicação entre Deus e as criaturas. Outro intermediário aqui é o mundo das formas exemplares, as ideias, né? As ideias são os exemplos, né? As formas pré-existentes, né? Das coisas que foram criadas, né? Então, o mundo sensível é esse que a gente apreende pelos nossos sentidos, né? E o mundo insensível é aquele que se apreende pela razão, pela inteligência, né? Então, é outro mundo, né? Existe outro mundo, que é um modelo exemplar do mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos, ao qual apenas a alma humana tem acesso por meio da intuição intelectual, né? Os sentidos nossos captam o mundo sensível e a inteligência capta as formas exemplares, o mundo espiritual, as ideias, né? E ele diz aqui que esse acesso não é qualquer pessoa que chega lá, não. Esse acesso está reservado apenas para homens e mulheres, né?
que enquanto os vivos, né, eles conseguem se livrar totalmente dos seus corpos, que são a prisão, né? O corpo é tido como uma prisão do espírito. Pois é, irmão, então continuar aí depois, né? Amanhã a gente continua, e até amanhã, se Deus quiser, e amém, né? Em paz seja com todos nós.